noite, boa noite. Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao nosso canal Trilha Espírita. Hoje continuaremos o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite, Sinara, seja bem-vinda. Hoje... Boa noite, Fábio. Doutor Fábio, tudo bem? Olá, como é que vai, Nilson? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Tá me ouvindo Que bem? bom, tudo bem. Eu estava um pouco apreensivo, porque é a primeira vez que eu uso o Instagram para para a Olha gente poder só. conversar, sabe? Sim, Outras sim, plataformas, Zoom, Google Meet, eu já fiz, naturalmente, sim. outras interações, mas deu certo, que bom. Que bom, que bom. Seja muito bem-vindo, Fábio. Para quem não conhece, o Fábio, ele, além de nosso irmão aí de doutrina espírita, um grande trabalhador da Seara do Cristo, da doutrina espírita, palestrante em diversas casas e também defensor público. Então, ele é um grande conhecedor da nossa doutrina e vem aí dividir o nosso espaço, ajudar-nos, né, a aprender, porque nós estamos aprendendo juntos. Eu sempre digo aqui que esse é realmente um estudo, esse momento da segunda-feira, onde a gente deixa as pessoas bem à vontade para fazer os seus questionamentos, tirar as suas dúvidas, porque o objetivo realmente é de estudarmos, né? Baseado aí naquele mandamento, né? Espírita, amai-vos, o primeiro mandamento, segundo, instruí-vos, né? Então, vamos Instruí-vos, isso mesmo. seja muito bem-vindo, Fábio. Hoje, acredito que a Tereza já deve ter te passado, nós estamos no capítulo 8 e vamos falar hoje sobre os escândalos. Então, seja muito bem-vindo. Se você quiser dar uma palavrinha com nossos amigos aí que já estão entrando, fique à vontade, Fábio. Eu só nesse comecinho, eu gostaria de falar que eu sou um grande espírita, porque eu tenho 1,88 m. Muitos são mais baixos do que eu, então por isso eu sou grande. Mas tirando esse aspecto temporário deste corpo aqui, meu amigo. Que bom, Fábio. Mas, é, Então, hoje, mas você sabe que momentos assim como esse são muito bons, né, para a gente ter esse ambiente mais leve, mais descontraído e de uma maneira mais suave abordarmos questões que são importantes para nós próprios, né, para a nossa existência. Estamos aqui, afinal de contas, para amar e servir, né? E através do estudo, através dessa integração, a gente consegue ir pouco a pouco vencendo as nossas muitas imperfeições e trabalhando juntos, sabe, um ajudando o outro, a gente tem muito mais chance de êxito. Que bom, é isso daí mesmo. Que bom que todos aqueles que já nos acompanham aqui sejam todos bem-vindos. exatamente, exatamente. Bom, eu vou ler aqui o começo desse item 11, né? Lembrando que o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo é o capítulo dos bem-aventurados, aqueles que têm puro coração. Então, nós já passamos aqui por alguns tópicos. No último, nós abordamos a pureza das mãos lavadas, onde a gente, só para recapitular rapidamente, onde a principal, vamos dizer assim, a principal lição é que Jesus nos fala que o que nos prejudica efetivamente não é o que entra pela nossa boca, e sim o que sai da nossa boca, né? Porque quando nós falamos, quando nós estamos ingerindo alguma coisa, nós somente estamos nos prejudicando, mas quando falamos, quando colocamos para fora, na grande maioria das vezes, aquilo que temos dentro do coração, nós acabamos, às vezes, ferindo outras pessoas. Então, essa é a grande lição, né? O que sai é que temos que ter cuidado, não que o que entra não Com precisa ser certeza. cuidado, sim, mas é porque aí a nossa responsabilidade é maior, né? Nós acabamos por, às vezes, ferir outras pessoas. Boa noite, professora Cecília, seja muito bem-vinda. Boa noite ao Marcelo, a todas as pessoas que já entraram aí. Então, no item 11,
ele tem como o subtítulo Escândalos, Escândalos. Se a vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Muito importante nós entendermos, né? Eu gostaria que o Fábio, depois, eu vou só ler aqui e passar a palavra a você, Fábio, para que você possa estar aí tecendo comentários a esse respeito, porque é muito importante que nós compreendamos, né, o que está, qual é o sentido, né, das palavras, né? Muitas vezes são sentidos figurados e que nós não podemos levar ao pé da letra, né, tudo que está escrito. Então, diz assim no item 11, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que venham escândalos, mas ai do homem por quem o escândalo venha. Se alguém escandalizar um desses pequenos que creem em mim, seria melhor para ele que se lhe pendurasse ao pescoço uma dessas mós que um asno gira e que o lançassem no fundo do mar. Se vossa tendes, continuando aqui, tende muito cuidado em não desprezar nenhum desses pequenos. Eu vos declaro que no céu seus anjos veem sem cessar a face de meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E aí o outro subtítulo, que é uma passagem de São Mateus, capítulo 18, versículo 16 a 11, e capítulo 5, versículo 29 e 30, diz: se a vossa mão ou o vosso pé vos é um motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um pé ou uma só mão, do que ter de dois e serdes lançados no fogo eterno. E se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e serdes precipitados no fogo do inferno. Fábio, um texto assim, levar ao pé da letra. Gostaria que você comentasse, a gente vai se ajudando aqui para a gente entender melhor essa introdução do capítulo dos escândalos. Ô Nilson, Jesus, ele tem uma pedagogia incrível, né? Ele usa, no mais das vezes, expressões fortes como essa, que tem o objetivo de marcar. Eu vou, só para fazer uma rápida analogia, eu tenho 2 filhos, mas já adolescentes, enfim, mas quando pequenos, aquelas histórias para criança, sabe, que se conta dos 3 porquinhos, por exemplo, né? Então você vê na mente infantil, é uma história, para o adulto, uma história boba, muitas vezes até sem sentido, mas para a criança, como que aquilo impressiona, como eles ficam presos na narrativa, na história, como que aquilo cativa e prende, né? Sabemos, né, que não existe o lobo mau da história, o porquinho não é capaz de fazer nem uma casa nem de palha, nem de madeira, nem de tijolos, mas no imaginário infantil, eles visualizam a cena, né? Eles têm e impressiona, né? Eles ficam... Pois é, Jesus usa de recursos pedagógicos para as nossas mentes infantis, ou seja, mentes ainda em evolução, espíritos em evolução que somos, já caminhamos um pouco, mas ainda temos muito a caminhar. Então, quando ele vem e usa uma imagem tão forte como essa, que você acabou de nos relembrar aí através da leitura, é justamente para impactar mesmo. Esse é o objetivo. Claro que não devemos tomar ao pé da letra, não é? Ninguém deve, obviamente, cortar a sua mão, o seu pé ou arrancar o seu olho. Não é isto que ele está falando. Ele quer nos chamar a atenção para outra coisa. O quê? Bom, é isso daí, para nós identificarmos em nós aquilo que nós temos que mudar. E por mais que, entre aspas, nos doa mudar,
Precisamos fazer isso, porque, do contrário, nós não desenvolveremos o nosso potencial. Então, por exemplo, se alguém tem... Eu sempre falo que são os outros, nunca nós, Vinícius. Eu e você não fazemos Sim, isso. Mas claro. imagine, né? Imagine que alguém goste de fazer intriga, fofoca, né? E a pessoa até se compraz, ela gosta de criar Sim, algumas situações. Mas lá no íntimo, ela sabe que isso daí não é certo, sabe? Que se ela quer de fato progredir enquanto espírito, ela precisa mudar, ela precisa tirar isso dela e assim jogar fora, não é? sim. É disso que Jesus está falando, é reconhecer a sua imperfeição e jogar fora. Só para assim, finalizar essa primeira parte aqui, isso me faz lembrar muito uma imagem que é das grandes navegações, aquele processo histórico, onde mais Portugal e Espanha se destacaram, né? Outros países em menor medida naquela época, anos 1400, 1500, né? Você imagina a coragem daquelas pessoas que entravam naqueles barcos pequenos, de madeira, frágeis, impulsionados só pela força do vento, sem GPS, sem sistemas de comunicação, nada que nós temos hoje, e se aventuravam mar adentro. Era uma aventura. E o que acontece? Muitas vezes aquela embarcação era colhida, né, diante de uma tempestade em alto mar. Né? E às vezes o capitão do navio trazia lá nos porões uma mercadoria preciosa, ouro, especiarias, tecidos, uma carga que era valiosa. Muitas vezes, durante a tempestade, para balancear o navio, ele precisava se desfazer de parte da carga. Então ele dava um comando para seus marujos ali, carga ao mar. Meu amigo, podia ser ouro, podia ser o que fosse. Tinha que aliviar o peso do navio para tentar passar pela tormenta. Então é assim, a gente tem que identificar, e mesmo aquilo que a gente está tão apegado e que para nós vale tanto, se a gente verifica que aquilo não serve, vamos jogar fora, vamos tirar de nós, porque do contrário, ficamos estacionados. E isso às vezes pode doer, né? Que o sentido aqui figurado do texto é exatamente, poxa, a gente pensa, mas cortar uma mão, arrancar um olho, né? Então, exatamente, às vezes se desvencilhar, se livrar desses vícios que nós temos, dessas imperfeições, às vezes dói, né? Porque às vezes a gente tem que abrir mão, né? De algo que a gente, como você disse, que gostamos muito, né? Então, isso faz sentido, né? A gente analisando dessa forma, agora sim faz sentido. Não era realmente para nós arrancarmos parte do nosso corpo, mas tirarmos, né? Exatamente esses pequenos defeitos, né, que carregamos, que assim, a gente tem pouco, né, como você disse, claro, mas tem muitos. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Então, e o escândalo, né, quando ele fala aqui que como é que é? Mas ai do homem, porque o escândalo venha. O escândalo aqui a gente poderia entender mais ou menos que é tudo. Eu estou buscando roteiro sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele nos diz que o escândalo pode ser tudo que resulta dos vícios e das imperfeições humanas, toda reação má de um para outro, com ou sem repercussão, e que certamente resultará na aplicação de corretivos dolorosos pela providência divina, aquele por quem venha o escândalo. Também é um pouco, talvez, nos pareça, né, talvez um pouco complicado entendermos, né, o porquê é necessário, mas ai, né, de quem causar o escândalo. O que nós poderíamos, o que você poderia nos falar sobre isso, Fábio? Qual a sua percepção desse outro texto? É interessante essa parte aqui. Veja só, Nilson, nós habitamos, de acordo com o que nos ensinam os espíritos, né, aquilo que aprendemos na doutrina espírita, nós habitamos um mundo, uma categoria de mundo, o nosso planeta, o planeta Terra, é uma categoria de mundo habitado, onde existem algumas características, né? Aqui nós já percebemos a existência do bem, mas, claro, temos que reconhecer também a existência do mal. E nesta balança nos parece
que esse equilíbrio ele não está, os pratos da balança não estão perfeitamente equilibrados. A sensação que temos é que o mal sobrepuja, tem um peso ainda maior do que o bem. Estamos em um mundo de provas e expiações. Porque somos imperfeitos, o mal ainda nos rodeia. E o mal, de uma maneira muito simbólica, é fruto da nossa incompreensão do bem. Enquanto nós não nos melhorarmos, o mal nos acompanha. É como se fosse um pouco a lâmpada que a gente acende numa sala escura, né? Quando o interruptor está desligado, ali naquele ambiente reina a escuridão. A partir do momento que a gente aperta o interruptor, e, enfim, a energia vai ali para a lâmpada e ela funciona, a escuridão some, só a luz ocupa. Então nós estamos nesse processo de ligar esse interruptor. Enquanto nós não fizermos isso, o mal, chamemos de uma maneira figurada, a sombra, ainda nos acompanha. A vida nos leva a aprender cada vez mais como ligar esse interruptor, mas é um processo, nós estamos inseridos nele. Como ainda não aprendemos todas as lições que precisamos para isso, o mal ainda nos acompanha. Então, faz parte ainda do nível de mundo que habitamos. Isso não será assim para sempre. Depende de nós provocarmos esta mudança, ligarmos esse interruptor, mas enquanto não nos conscientizarmos do caminho indicado por Jesus, colocarmos isso em prática, o interruptor não funciona. E a sombra, o mal, nos acompanha. Por que estamos nesse mundo de mal? Muitas vezes, nós somos o canal pelo qual vem o escândalo. Mas, claro, cuidado daquele por quem vem o escândalo, porque esse está atestando a sua imperfeição. E tudo que é imperfeito precisa ser corrigido, precisa ser melhorado, nada escapa da justiça divina. Mas se falei agora há pouco, né, dessa percepção de que o mal, de alguma maneira, sobrepuja o bem, isso depende muito do ponto de vista, sabe? Depende muito do ponto de vista, porque se nós nos fixarmos apenas nas notícias ruins, a impressão é essa mesmo, o mundo está muito mal, né? Mas a gente precisa mudar o nosso olhar e reconhecer que existem já no mundo grandes iniciativas. Divaldo, por exemplo, tem uma fala dele que fala que nunca, e ouvindo a gente começa a perceber e olhar o mundo sob outra perspectiva. Ele falou, na história da humanidade aqui sobre a Terra, nunca nós vivenciamos um período onde existe tantas pessoas unidas em prol do próximo, né? Em levar assistência. Você vê, existem crises humanitárias terríveis, mas o contingente de pessoas que se unem para, de algum modo, minorar aquela situação é muito grande. Quantos trabalhos ligados na seara da promoção humana, da caridade, da educação, do trabalho, existem hoje, né? Então, se nós focarmos por aí, nós vamos ver que o bem já começa, na verdade, a ganhar maior relevo no nosso planeta. Claro, imperfeitos que somos, muitas vezes nós damos causa aos escândalos. Mas se você me permite, uma coisa que eu acho fantástico aqui, no comecinho do item 12, aqui, Allan Kardec, aí já é um comentário dele, Allan Kardec, ele fala assim, ó, o escândalo não está na ação em si mesma, mas no reflexo que ela pode ter. E aí, rapaz, eu estava pensando, sabe, um tempo atrás eu fiz uma palestra falando exatamente desse tema aqui, mas isso já faz um tempinho. Era naquele auge que a gente ligava a TV, falava de delação para cá, escândalo para lá e corrupção e tudo, sabe? Toda hora, em todos os meios de comunicação, né? E foi justamente lendo esse trechinho aqui, eu fiquei pensando o seguinte, mas você sabe que realmente o que cada pessoa faz em si só tem o seu teor, muitas vezes, obviamente, negativo, revela egoísmo, revela, enfim, uma série de defeitos de ordem moral e tudo mais.
Mas veja, o reflexo disso, ele acaba sendo positivo em um sentido. Porque põe as pessoas em uma grande massa, nós inseridos, a questionar e refletir, sabe, sobre condutas morais, sobre o que é certo, sobre o que é errado. Então, aquele escândalo, aquele episódio, né, ele vale mais do que o fato em si, que isso cabe à justiça apurar quem é culpado, quem não é, se tem que ser condenado, se não tem, isso vai para a justiça. Mas para nós outros aqui, o que, que sobra? É o reflexo daquilo. E a gente para discutir e conversar, sabe? Discutir no sentido de debater, dialogar, né? E verificar que realmente esse caminho não é certo. A gente precisa encontrar um caminho mais ético nas nossas relações, um relacionamento mais pautado em princípios mais sólidos. Então, esse reflexo acaba, no final das contas, sendo algo que ajuda a promoção da coletividade, né? Você vê, eu me lembro bem, na década de 70, virou um comercial épico na época, era o jogador Gerson, lá, que foi jogador da seleção de 70, né, um jogador famoso, e ele fez uma propaganda da qual ele próprio depois disse que se arrependeu de ter feito, mas enfim, era a propaganda, o comercial, era de um cigarro, e ele falava o seguinte, que ele gostava de levar vantagem em tudo. Por isso que ele usava aquele produto, porque seria um produto melhor se é possível. Hoje a gente não consegue conceber. Como que um cigarro pode ser melhor que o outro? Todos são ruins, né, no final das contas. Mas então ele dizia isso, né? Eu gosto de levar vantagem em tudo, certo? Leve vantagem você também. E aí ficou esse negócio de levar vantagem como conhecido como a lei de Gerson, né? E isso imperou por muito tempo. Hoje as pessoas começam a questionar, será que realmente levar vantagem em tudo é o certo? Bom, já sabemos a resposta, claro que não é. Mas essa reflexão, ela vem por quê? Porque a gente começa a ver e a gente tem essa capacidade de aprender, não apenas com os nossos próprios erros, e aprendemos com eles, claro, mas temos a capacidade de aprender com o erro dos outros também. Então, nesse aspecto, o escândalo, ele é bom para a coletividade, porque ajuda a aprofundar um pouco mais o nosso senso de coletividade. Mas para aquele que naturalmente dá causa ao escândalo, óbvio, ele está demonstrando uma imperfeição ainda muito grande que precisará ser trabalhada algumas vezes em reencarnações a fio, né? Vai saber. Exatamente. E é importante quando você mencionou ali que fala o Divaldo, que existem muitas pessoas, né, já empenhadas realmente em proporcionar o bem, em fazer as coisas boas, né? E a gente percebe que realmente é um caminho que nós devemos buscar, né? Em nos tornarmos melhores, porque nos tornando melhores, a gente vai colaborar para que o nosso planeta também esteja melhor. Então, muito bem explicado essa situação dos escândalos. E realmente, a gente analisando, eu não tinha pensado nessa questão desse cenário político, né? De tudo que aconteceu. A gente percebe que realmente, como você disse, a justiça vai julgar, vai punir, mas de tudo, no final, se a gente observar, a gente percebe que há melhoras, né? As pessoas começam a enxergar melhor, começam a ver que o mal realmente não compensa, como às vezes pensávamos, né? E voltando um pouquinho lá atrás, quando você dava um exemplo lá das embarcações, a Jane comentou lá, melhor perder o ouro do que a vida, mas será que temos coragem de fazer isso, né? Então, Esse eu posso cortar. Exatamente. Então, às vezes, o que nos impede é exatamente isso, né? Eu não quero, eu preciso, né? Eu até, às vezes até quero, mas não tenho coragem de me livrar de tudo aquilo que ainda me atrapalha, aquilo que me segura, às vezes me prende lá no homem velho, né? Não deixo o homem novo vir à tona. Então, nesse capítulo, como você já muito bem, já até adentrou aqui o capítulo não, ao item 12, tem uma parte aqui que eu sublinhei, que ele diz assim, não é mais somente o que ofende a consciência de outrem, no começo do parágrafo, diz, no sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão frequentemente empregada, é sempre mais geral, e por isso não se lhe compreende a acepção em certos casos. Não é mais somente o que ofende a consciência de outrem,
é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições dos homens. Toda reação má de indivíduo para indivíduo, com ou sem repercussão. O escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, como você bem disse, a gente precisa, sim, aprender com tudo isso, né? A gente precisa se esforçar para nos melhorarmos, porque essa é a finalidade, né? Nós sabemos que estamos aqui para nos melhorarmos, né? Para nos curarmos. Se não somos doentes do corpo, mas somos doentes da alma, né? Temos as imperfeições, o egoísmo e tantas coisas que ainda precisamos combater. Então, mudando aqui, eu acho que esse assunto do escândalo, algo mais a colocar, Fábio? Você acha que está bom? O que você gostaria de... Não, só um pequeno acréscimo, porque você me chamou a atenção para esse detalhe aí, a parte final que você leu, falando que o escândalo a gente sempre associa com uma repercussão, né? Uma repercussão generalizada. Eu falei das notícias enfim, que vem num noticiário, num telejornal, numa revista, quer dizer, milhões de pessoas acabam tendo conhecimento daquele fato, né? Esse é o escândalo no sentido geral. Mas veja, aqui fala o seguinte, ó, que é com ou sem repercussão, porque na verdade você imagina quantas coisas acontecem, inclusive com nós próprios, mas que ninguém fica sabendo, né? A gente acha que porque ninguém sabe, tá tudo certo, né? Mas não tá, não. Porque diante, né, evidentemente, da nossa própria consciência, enfim, nós não temos como esconder aquilo que nós fizemos, agimos, uma ação, ou aquilo que nós não fizemos, uma omissão. Então, são escândalos para nós, pessoais, que demonstram ainda a nossa imperfeição. Exatamente, muito bem colocado, Fábio. Então, aqui a gente... O item 14, ainda falando um pouco do escândalo, já aquilo que você disse, que é necessário que o escândalo venha, porque estando entre nós, né, em expiações. Então, quem quiser depois dar uma lida, né, nesses itens, nesses tópicos, muito interessante. Complementa, né, aquilo que a gente está aqui comentando. No item 15, ainda continua falando, se assim dir-se ao mal é necessário durar sempre, porque se ele viesse a desaparecer, Deus estaria privado de um poderoso meio de castigar os culpados. Portanto, é inútil procurar melhorar os homens, mas se não houvesse mais culpados, não haveria mais necessidade de castigos. Suponhamos a humanidade transformada em homens de bem. Ninguém procuraria fazer o mal ao próximo e todos seriam felizes porque seriam bons. Isso não é nenhuma utopia, né? Nós sabemos que à medida que nós evoluímos, à medida que nós vamos crescendo, o nosso planeta está passando e esperamos, né, que muito em breve passe realmente para um planeta de regeneração. E aí a gente lendo aqui no roteiro sistematizado, tem uma pergunta: qual a razão de existir escândalos no mundo? Vem corroborar com essa parte do Evangelho aqui. Diz que a causa toda reside na imperfeição dos homens, que os torna propensos a praticar o mal. O mundo só é mal em razão da maldade daqueles que o habitam. Estando a causa nos homens, é necessário que estes se aperfeiçoem para que o mundo se torne melhor. Dia virá em que o mundo, transformado pelo amor, se tornará habitat de felicidade plena. Então, penso que aquilo tudo que você já disse ali a respeito do que o Divaldo, da fala do Divaldo, é exatamente esse caminho, né, que estamos já percorrendo. E outro dia eu comentava com uma pessoa, ela me falou que me dói tanto ver essas pessoas pela rua, perambulando, pedindo, e aí eu brinquei com ela, falei, mas se isso mexe com você, é um bom sinal, né? Se isso já te preocupa, se isso tira o teu sono, é um bom sinal, porque pior seria, e muito preocupante seria, se você passasse indiferente de tudo isso. Então, a gente percebe que nós começamos realmente já a enxergar o outro como realmente nosso irmão, o próximo, independe de quem quer que seja.
Então, isso já é um sinal, como você disse anteriormente, de que nós estamos evoluindo, de que o planeta está mudando. E depende muito de nós, né? Colaborarmos efetivamente para que isso se torne uma realidade o mais breve possível, né, Fábio? Com certeza. E assim, é literalmente isso. E depende de nós, né? Como talvez um exemplo para marcar bem isso, veja, existem alguns lares, podemos dizer assim, são lares equilibrados, as pessoas se respeitam, não se agridem, tem uma convivência harmoniosa. As dificuldades, obviamente, são inerentes da vida humana, vez que outra, alguma situação desestabiliza um pouco o relacionamento, mas as pessoas têm a maturidade para lidar com as dificuldades e superá-las sem que um machuque o outro, seja física ou emocionalmente. Porém, às vezes a casa, o lar ao lado, vizinho, às vezes de parede, tem uma outra realidade completamente diferente. As pessoas resolvem as coisas na base da agressão física, na base da agressão verbal, com uma extrema falta de respeito. Então, veja só, qual que é a diferença? Bom, o imóvel é o mesmo, às vezes é um apartamento, os imóveis têm a mesma metragem quadrada, as mesmas divisões de compartimentos, sabe? O que faz a diferença entre o apartamento ali de cima, o apartamento de baixo, o vizinho da direita, da esquerda? O que faz a diferença? As pessoas que estão dentro daquela casa. As pessoas agem de um modo diferente, né? Então, não é a parede que é diferente, a porta que é diferente, nada disso. São as pessoas. Então, para que o mundo ele todo mude, nós precisamos mudar, do contrário, ele não muda, né? Agora, enquanto você falava, eu achei aqui, ó, no Livro dos Espíritos, só uma pergunta, só porque eu achei muito pertinente com o contexto como um todo, é a questão 784, né, o Livro dos Espíritos. Kardec pergunta assim, olha só, a perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Imagino que Kardec deva ter feito essa pergunta porque ele observando a sociedade, as notícias que chegavam a ele, o que ele, né, sabia das coisas. Ele falava, gente, não é possível. Parece que a humanidade está marchando para trás, porque a perversidade do ser humano é muito grande, né? Será que não tá voltando, não está regredindo do ponto de vista moral? A resposta dos espíritos: enganas-te, observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o homem, o ser humano. Compreende melhor o que é o mal. E cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Então, muitas vezes, este, entre aspas, excesso do mal é o remédio amargo que nós precisamos para nos conscientizar da necessidade de reformas, de mudar as nossas relações, a base na qual nós nos organizamos, enfim, nos relacionamos um para com o outro, né? Isso já vem acontecendo. Esse exemplo que você deu é perfeito, né? É perfeito. Você sabe que antigamente, né, e aí os romances de Emmanuel, aqueles romances do cristianismo primitivo, né? Ave Cristo, por exemplo, você vê ali como que era interessante aquela narrativa. As pessoas iam para o circo romano e o que elas queriam ver é o seguinte: eram feras, leões, tigres, devorando pessoas, luta dos gladiadores, enfim, e o auge da luta era quando um conseguia matar o outro e, se possível, da maneira mais sanguinolenta possível. E as pessoas vibravam com isso, né? Você vê que hoje há pessoas que não gostam nem de ver uma luta de boxe. E olha que a luta de boxe tem regra, tem um árbitro ali que interfere. Se ele vê que um lutador ele está, vamos dizer assim, em vantagem em relação ao outro, que já não consegue mais reagir, ele interrompe a luta, dá a vitória. Quer dizer, é bruto, eu sei disso, né? Mas existem regras. E
mesmo assim, tem pessoas que não gostam sequer de ver, mas eu me incluo numa dessas, não vejo graça naquilo lá. Mas eu fico pensando, sei lá, algumas poucas encarnações atrás, estava eu lá torcendo para o leão. Vai, leão! Vai! Então você vê como que a gente vai mudando, né? Às vezes o excesso do mal nos ajuda a compreender a necessidade da mudança. Né? Agora, o máximo que eu faço é torcer pro Corinthians, viu? Última. Muito bem O auge da colocado, cara. introdução, assim, talvez seja esse. Mas outro dia eu conversava com um amigo exatamente, faz tempo já, ele me falando a respeito exatamente dessas lutas, né, que nós temos hoje. Ele falou assim, rapaz, eu estava vendo uma luta desses MMA, ele falou, quando eu vi, eu estava com a minha mão fechada no sofá e ali uma tensão doida. Eu falei, ah, não, tirei daquilo, pelo amor de Deus. Veja, que bom, né, que a gente vai... E é muito interessante essa questão quando você falou a respeito da questão do bem e do mal, que a gente, às vezes a gente acha que o mal está se sobrepondo. É interessante nós observarmos que a gente vai dar mais, nos vai parecer mais nítido, mais notório, aquilo com o qual nós estamos, vamos dizer assim, vinculados, conectados. Então, se eu procuro estar estudando, se eu procuro ir, né, apesar que agora temos poucas casas espíritas funcionando, mas se eu vou à minha casa espírita, se eu vou lá tomar o passe, se eu vou assistir uma palestra, se eu começo a me conectar mais com Deus, se eu faço o evangelho no lar, se eu procuro ser mais paciente, se eu procuro ser melhor dentro de casa, né, junto com a família, a gente percebe que, e aí se eu começo, de certa forma, a evitar as coisas ruins, as notícias ruins, parece que o meu mundo, e meu mundo passa a ser melhor realmente. Eu começo a perceber mais a bondade nas pessoas, as coisas boas, ao passo que o contrário também, né? Se eu levantar de manhã e sintonizar numa rádio, num programa policial, que só vai me trazer tragédias, e se eu ficar reclamando o dia inteiro da vida, eu só vou conseguir enxergar as coisas ruins. Infelizmente, a gente liga a televisão hoje, em muitos meios de comunicações, é complicado a gente ficar ali assistindo, porque as notícias, e infelizmente, mas aí a gente percebe que também já está mudando, ainda há aqueles programas sensacionalistas, né, que trazem a desgraça humana, o problema. E tem pessoas, a gente às vezes fala, mas gente, você está assistindo isso, né? Olha o que você está trazendo para dentro da sua casa. Então fica muito claro que a gente vai perceber realmente o bem ou o mal de acordo com a nossa conectividade, né? Claro que a gente não vai conseguir ficar 24 horas sempre no bem, mas aí entra a oração e a vigilância, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Né? Pode falar. Não, pois não, prossiga aí. Não, eu ia te perguntar, mais alguma colocação ou podemos adentrar ao item 18, que onde o item 18 a gente já vai voltar, né? Assim, já vamos a instruções dos espíritos, onde a gente, de alguma forma, a gente retorna no começo do capítulo, né? Que o capítulo começa com deixar vir a minhas criancinhas. Podemos, na sequência, Fábio, você quer comentar mais alguma coisa a respeito desses tópicos? Se permite mais um tópico só, ainda Claro. na questão dos escândalos. Você sabe que algo muito difícil que existe para todos nós é quando agimos, às vezes a gente age falando assim, mas eu fiz isso na melhor das intenções, né? Eu fiz querendo acertar, enfim. A gente é bom para achar desculpas, sabe? Para justificar o porquê da nossa ação ou da nossa omissão, né? E às vezes a gente faz uma coisa lá e dá uma repercussão, tem o escândalo, mas eu não queria. Pois há uma situação, isso está na questão 632 também de O Livro dos Espíritos, que é muito interessante, porque Kardec, ele vem e pergunta assim, o homem, o ser humano, que está sujeito a erros, não pode se enganar na apreciação do bem e do mal e crer fazer o bem, quando na realidade faz o mal, né? Aí
A resposta dos espíritos, direta, objetiva, simples. Jesus vos disse: vede o que quereis que se fizesse ou não se fizesse para vós. Tudo está nisso. Não vos enganareis. Quer dizer, uma regra de ouro, uma regra áurea, né? Simples. Será que eu gostaria que isso fosse feito para mim, que alguém fizesse isso em relação a mim? Sim ou não? Se a resposta for não, significa que não é uma boa coisa. Então vamos nos abster de fazer aquilo, né? Para que sermos a causa, o veículo do escândalo? Só esse adendo aí, Nilson. Exatamente, exatamente. Então, Kardec, a gente estudando, a gente percebe que Kardec, ele realmente era um espírito à frente da sua época, né? Porque eu estava falando com a minha esposa, ele fazia uma pergunta, levava como diz, uma pancada, ele voltava com uma outra, né? Então, assim, é interessante a didática dele, né? Realmente era alguém que queria esmiuçar ali o assunto, não fica dúvida, né? Muito bacana, realmente, Kardec é fantástico, né? Bem, no item 18, a gente vai, como eu disse aqui, instruções do Espírito, deixar vir a minhas criancinhas. Fábio, no início aqui, né, do capítulo, a gente tem lá aquela passagem do Cristo, onde estavam tentando trazer algumas crianças até ele, que as pessoas, os discípulos estavam evitando. Enfim, essa passagem que conhecemos, que está em São Marcos, capítulo 10, versículo de 13 a 16, que aí o Cristo fala: deixar vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Aqui nesse item 18, nós vamos ter aqui as instruções dos Espíritos acerca desse título, deixar vir a mim as criancinhas. Fábio, gostaria que você, aí com sua bagagem de conhecimento da doutrina, pudesse nos falar a respeito desse tema, que a gente até já falou outros dias aqui com a professora Cecília, que realmente é algo muito bacana, né, que nos dá como diz, o direcionamento, o local, é ali que você tem que ir, né? Então, fique à vontade para comentar esse subtítulo para nós, Fábio. O interessante, Deus, é que Jesus, ele vem e fala: o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham, se assemelham a crianças. E você sabe que tem muita gente que acaba, enfim, nesta passagem, entendendo assim que as crianças, pelo fato de serem crianças, e você sabe, doenças, acidentes, enfim, as situações mais variadas possíveis, ceifam a vida de crianças. Então, a criança, ela está no reino dos céus, imaginam aí um paraíso geográfico mesmo, sabe? Aquele jardim bonito, anjos tocando harpa, e as crianças têm, então, entrada nesse paraíso porque deixaram a vida física nesta etapa da sua jornada terrena, ainda é criança. Não é isso. O Espiritismo nos ensina diferente. Antes de qualquer coisa, todos nós somos espíritos. E mais, espíritos que já traz alguma bagagem. Esta não é a nossa primeira jornada terrena, já tivemos outras, e somos capazes de chegar a esta conclusão com a observância das nossas inclinações, boas, ruins, desenvolvimento diferente de uma pessoa e outra. Isto significa que cada qual já construiu alguma caminhada. Então, portanto, somos espíritos que já estamos num processo de evolução. O espírito, quando reencarna e passa por esta etapa inicial, que é a infância, ele continua sendo um espírito que já tem toda uma bagagem. Então, não é porque desencarna durante o período ainda da infância que, por si só, é um espírito que já
se transforma num espírito puro, ou em outras religiões, enfim, um anjinho ou coisa que o equivale. Não, é o mérito, o desenvolvimento que vai permitindo que cada um se desenvolva. O que Jesus coloca aqui é que esta felicidade, a que ele chama o reino dos céus, essa perfeição a que somos possíveis chegar, é para aqueles que se assemelham às crianças. Ou seja, na fase da infância, isso é uma questão muito interessante da providência divina. Cada um de nós, como disse há pouco, já traz uma bagagem, já traz uma história. Só que essa história não se apresenta já toda pronta e acabada, não se manifesta já no dia do nosso nascimento. O processo pelo qual nós, espíritos, passamos para voltar à vida física envolve algumas etapas, né? Desde o momento da concepção e depois mesmo do nascimento ainda vai se aperfeiçoando. Durante a infância, obviamente, naquele corpo infantil, né, aquele corpo abriga um espírito que retorna para uma nova jornada, por óbvio, né? Só que a ligação desse espírito com o corpo, ela ainda não é absoluta, ainda não está aperfeiçoada, ela vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. Por isso que a infância é um período excelente justamente para trazer àquela criança um novo olhar, fazer uma abordagem que a ajude justamente a melhorar. Se ela está maleável à educação, aos bons conselhos e, acima de tudo, aos exemplos. É um período excelente do espírito. Depois, muitas vezes, pais, mães, né, já o filho em plena adolescência, aí sim aquele período de ligação espírito-corpo já de fato completo, a pessoa fala assim, não reconheço mais o meu filho, minha filha é uma outra pessoa. Não, não é outra pessoa, é o mesmo espírito. É que antes o espírito não conseguia se manifestar ainda na sua inteireza. Agora consegue, agora já está realmente demonstrando as suas boas ou más inclinações, a boa ou má bagagem, chamemos assim, que traz. Mas durante a infância, nesse período muito peculiar, muito interessante, a criança está sensível, portanto, a aprender. E nesse processo de aprendizado, uma das coisas que as crianças ainda carregam é justamente essa pureza de coração. Veja, as crianças, às vezes, disputando um brinquedo, alguma coisa, brigam entre si. Mas briga de criança ali, você sabe, é coisa de nada, porque dali a pouco está todo mundo novamente bem, brincando e tudo mais, né? Não guarda mágoa, não guarda o rancor, não guarda ódio, não tem o desejo de vingança, coisa que nós depois, jamais amadurecidos, quer dizer, já a ligação completa, passamos a nutrir muitas vezes de um para com o outro, né? De não perdoar. Quantas pessoas da mesma família, às vezes com relações próximas, não se falam. E por que não se falam? Bom, porque teve algum episódio passado, alguma situação qualquer, e a pessoa fica de mal e não fala mais com a outra. E a criança? A criança não é assim. A criança ela está numa fase do seu desenvolvimento onde ela está maleável. E o perdão, o esquecimento faz parte desse processo. Então, Jesus, né, deseja que nós nos assemelhemos às crianças nesse sentido, de ter essa pureza de coração, de saber perdoar, sabe? De não ter o desejo de vingança, não guardar o ódio. É isso que a isso que nós devemos aspirar para que possamos dar um passo além na senda da evolução. Exatamente. Essa questão da falta do diálogo, do perdão, é algo muito interessante. Eu me lembro que uma vez, véspera do Dia das Mães, numa das casas que trabalhávamos, chegou uma pessoa e pediu para passar pelo atendimento, e aí ela falou que ela estava muito mal, porque estava aproximando o Dia das Mães, e que faziam 3 anos que ela não falava com a mãe dela. Então, vejam, realmente, mãe e filha. E a gente conversou bastante com ela, volta lá, mas ela não, vai desarmada, abra seu coração, faça uma prece, chega lá, e aí alguém, eu lembro que falou para ela, falou,
lembre-se de quando você era criança, qual era o seu relacionamento com a sua mãe e tal. Passado alguns dias, ela voltou e mencionou que aos poucos já estava conseguindo falar com a mãe. Então, vejam, o quanto a gente pode realmente... muito bem, a gente vê aí o que é isso que o Cristo deixou claro, né? Se nós agirmos como as crianças, a gente não vai guardar essa mágoa, esse rancor. Por mais que, como você bem colocou, somos espíritos que trazemos nossas bagagens, mas nessa infância a gente tem uma pureza, né? Que não somos anjos, mas estamos, como você bem colocou, estamos mais propensos, estamos sem maldade, né? Momentaneamente esquecemos daquilo que já carregamos, né? De virtudes e defeitos, e estamos aqui, de certa forma, preparados para amar, para aprender, como você bem colocou, através dos exemplos, né? E aí, importante lembrar, né? Que enquanto pais, enquanto educadores, enquanto estamos aí responsáveis por espíritos, né, que estão na fase infantil, na fase de criança, veja o quanto é importante nós realmente sermos bons exemplos, né? E olharmos para eles e falar, eu preciso. E não é por acaso que às vezes, né, as pessoas busca a criança que está dentro de você, porque realmente aí traz a pureza, traz, né, esse sentimento de realmente de perdão, né, que a gente precisa tanto, né? Porque, como você bem disse, a criança briga, e às vezes, eu como pai, às vezes percebo isso, eu chamo a atenção de um, e aí quando você fica, né, chateado, poxa, né, não para, daqui a pouco já estão brincando, já se acertaram, né? E aí eu falo, poxa, eu estou aqui triste, eles já se acertaram. Então, realmente nos mostra como a gente tem que ser, né? Realmente é muito interessante. Mais alguma colocação, Fábio, a respeito dessa passagem? Eu acho que o principal aqui, Nilson, é justamente, na minha opinião, é isso que Jesus não quer que nós sejamos crianças. Não, nós somos. Paulo tem uma passagem que ele fala, eu não lembro aqui exatamente qual dos livros ali de Paulo, mas ele fala mais ou menos o seguinte: que quando eu era criança, eu agia como criança, enfim, né? Agora que me tornei adulto, deixei as coisas de criança de lado. O que Deus quer, e aí, enfim, é uma interpretação que a gente acaba tendo face à doutrina espírita, é que cheguemos na fase adulta, no sentido de completude, né? Que saiamos da infância, porque ainda temos que evoluir e crescer muito, mas sem perder a coisa boa da infância, que é a pureza, né? Como que as crianças, a criança, ela está numa fase tão interessante, tão maleável aos exemplos acima de tudo aos exemplos. Você vê, ela não vê maldade nas coisas, ela não tem essa capacidade de engendrar o mal como nós concebemos, né, como sabemos que existe em relação já aos adultos, né? Então temos que guardar esta pureza. Acho que esta é a essência, é nos assemelharmos. É isso. Exatamente. É isso. Para finalizarmos aqui, a gente ainda tem o subtítulo Bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados. Também nós temos aqui uma mensagem de Vianney, de Paris, 1863. Então, nós temos aqui essa 2,5 páginas, né, desse texto que nos... Eu vou ler aqui um comecinho para nós relembrarmos aqui, que possamos comentar um pouco a respeito disso. Já ele está dizendo de maturidade do espírito. Sim, né? À medida que nós aprendemos, à medida que nós estudamos, à medida que nós vamos vivenciando as nossas experiências, nós vamos, né, nos amadurecendo, né? Como diz, a gente vai pegando mais bagagem, ficando com... E é importante a gente se conscientizar que nós vamos continuar errando, porque ainda somos imperfeitos. Mas é muito importante que nós nos lembremos dos erros que já cometemos, que não voltemos a cometê-los novamente, né? Bem, então aqui o item 20, ele
traz aqui como título Bem-aventurados aquele que tem os olhos fechados. Vou ler aqui apenas o primeiro parágrafo. Meus bons amigos, por que me haveis chamado? É para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que aqui está e a cure? Ah, que sofrimento, bom Deus! Ela perdeu a vista e as trevas se fizeram para ela. Pobre criança, que ore e espera. Não espere, não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que puder obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais senão àquele que é nosso Pai em tudo. Em vossas aflições, portanto, olhai para o céu e dizei, do fundo do vosso coração, meu Pai, curai-me, mas fazei que minha alma doente seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que coisa interessante, né? Que minha carne seja castigada, se preciso for, para que minha alma se eleve até vós, com a brancura que tinha quando a criastes. Depois desta prece, meus bons amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, a força e a coragem vos serão dadas, e talvez também essa cura que não tereis pedido, senão timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Veja, né? Vou me deter aqui nesse segundo parágrafo. Que coisa bacana, né? A gente pedir, às vezes nós pedimos tantas coisas a Deus, né, Fábio? E nos esquecemos que o mais importante é, como eu disse lá atrás, se não somos doentes do corpo, somos doentes da alma, né? E nos esquecemos, às vezes, de buscar essa força no Pai, essa força na religião, essa força em Deus, para que as nossas imperfeições, para que os nossos problemas, primeiramente, sejam curados. Fábio, fica à vontade. Nós temos ainda aí 5 minutinhos. Se quiser comentar, fique à vontade, por favor. Ô Nilson, tem um grupo de teatro aqui em Campo Grande que é o Arte Boa Nova. Sim, E todo ano, enfim, eles ensaiam alguma peça teatral e, enfim, apresentam, né? Eu me lembro de uma, isso faz tempo já, salvo engano meu de memória, o título da peça era algo mais ou menos assim, Eu para sempre vou te amar. Mais ou menos assim era o título, né, da peça. E a peça, ela começa, a primeira cena é num antiquário, vai um casal para comprar um objeto de decoração para sua casa e tudo mais, sabe? E nesse antiquário tem lá os objetos e tudo mais, né? E alguns deles tinham espíritos, né? Eram atores que estavam representando, enfim, espíritos desencarnados que estavam apegados, cada um tinha uma história a algum objeto. Em particular, tinha um baú. E aí um dos atores ficava deitado como que desacordado ali, abraçado ao baú, sabe? Agarrado ao baú, né? E durante a fala dos demais atores, atrizes ali, o casal com o dono do antiquário, conversando e tudo mais, e às vezes durante a conversa aparecia a palavra ouro. Quando se falava ouro em alguma das falas, tipo assim, esse daqui eu gostei desse espelho porque a borda dele é cor de ouro, por exemplo. Quando falava a palavra ouro, esse ator que simbolizava o espírito ali apegado ao baú, ele dava um grito, ouro, é meu ouro! Então agarrava o baú. Aí assim, do nada, de repente, você está lá, né, prestando atenção no diálogo, vinha a palavra ouro e ele dava. O papel dele era fazer isso. Bom, ele representava, e aí ao longo da peça as tramas vão se desenvolvendo, era um espírito muito, muito avarento, né? Alguém que tinha sido muito avarento numa vida passada, acumulado muito tesouro, riquezas, e guardado no baú, e acabou desencarnando sem usufruir daquilo. Então ele continuava apegado porque era dele, entendeu? Então, embora desencarnado, continuava apegado. Então você vê, se ele em vida tivesse, de repente, tido a oportunidade de perder aquela fortuna, com o tempo de assimilar aquilo e se libertar, imagine, seria uma coisa para ele, naquela existência, muito ruim. Porque, afinal de contas, ele acumulou a riqueza e, de repente, se ele fosse roubado, se ele perdesse, fizesse um mau investimento, enfim, de algum modo, ele perdesse aquela fortuna, isso seria ruim para ele, óbvio.
Mas, se isso tivesse acontecido e, de repente, ele tivesse tido a oportunidade, com o tempo, assimilar aquilo e se libertar, você imagina, enquanto espírito, depois desencarnado, ele não teria perdido tanto tempo ainda pegado a uma falsa ilusão de riqueza. Pois é, eu falo isso porque esta lição aqui, de algum modo, ela me faz lembrar isso. Ninguém gostaria, eu não gostaria de perder, por exemplo, a visão. Não gostaria, né? Mas você vê, olhando no sentido muito mais ampliado, por favor, porque quem somos nós para julgar e tentar entender, né, como uma verdade absoluta os desígnios de Deus? Não temos essa capacidade. Mas é que nós nos atrelamos apenas àquilo que nós julgamos ser ruim, o mal. Mas será que talvez para alguém o fato de não ter a visão nesta vida, ou ter qualquer outro, enfim, problema de saúde, alguma outra situação qualquer, a falta de um membro e tudo mais, o que obviamente, repito, é sempre ruim dentro de uma visão própria nossa, limitada, não é? Mas será que diante da providência divina não está aí um processo de cura por alguma necessidade que eventualmente tenhamos? Será que aquilo que nós julgamos ser um mal, na verdade, não possa ser um bem, algo que vem para nos chamar a atenção para outras realidades e, a partir daí, melhorarmos, progredirmos? Talvez eu acho que a essência desta mensagem é isso. Trata-se de uma pessoa, né, dá a entender que uma moça que, enfim, não enxergava e procura ajuda tentando a cura. E o Espírito vem e diz exatamente esse contexto. Né? No caso dela, por alguma razão que nós não sabemos, isso não está aqui esclarecido, era, na verdade, algo que a ajudaria a superar, às vezes, alguma situação que ela precisava aperfeiçoar. Por isso que no finalzinho lá, ele termina falando, se o vosso olho é motivo de escândalo, arrancai. É nesse sentido, assim, de que às vezes é melhor a gente não ter alguma coisa e com isso conseguirmos resgatar alguma falta, algum erro, ou aprendermos uma lição da qual necessitamos, do que queremos tudo e continuarmos prisioneiros dos nossos erros, do ouro, daquele apego que nós temos em relação às coisas da vida. Exatamente. Outro dia nós fazíamos um estudo numa outra casa, através de na sexta-feira nós temos o estudo do EGE, e aí a gente estava estudando exatamente isso, e muito interessante, quando nós começamos a perceber, quando nos esforçamos para enxergar como espíritos imortais que somos, como você bem disse em algum momento ali. Se nós sofremos porque nós analisamos pela nossa visão, pela nossa ótica de encarnados. E aí a gente, por exemplo, a gente olha, às vezes a gente não entende, como que desencarnou uma pessoa tão boa de uma forma tão drástica, tão violenta, né? Mas aí se a gente pega, como você bem disse, é o remédio que o espírito necessita. Lembremos das nossas escolhas, né? Então, assim, quando nós conseguirmos entender e começar a pensar como espíritos imortais, talvez essas questões vão ser mais fáceis de compreendermos. Que o que é, do nosso ponto de vista, enquanto encarnados, ruim, para o espírito não é. Uma doença, né? Como você bem disse, às vezes não sabemos o porquê que essa pessoa estava cega. Mas para o espírito é um gênero de prova que ele escolheu, né? E que Deus permitiu para que ele evoluísse, para que ele crescesse. Fábio, muito obrigado por dividindo conosco o seu conhecimento. A gente realmente fica assim agradecido, porque nós precisamos, né, de estar aí nos auxiliando. E esse é o propósito desse trabalho de segunda, que a gente possa, enquanto, né, como eu disse, poucas casas estão funcionando, poucas têm um espaço amplo para fazer o distanciamento, etc. Então, enquanto pudermos, nós vamos estar fazendo esse trabalho, porque é importante nós estarmos aí aprendendo juntos, né? E precisamos somar. Wilson, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite.
Gostei bastante do nosso bate-papo. Acabou sendo um bate-papo, né? Uma conversa mais leve e, enfim, com aprendizado aqui. Muito obrigado aí pelas suas pontuações, pela sua observação. Isso é sempre bom a gente poder compartilhar. É isso daí. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe e nos permita continuar nessa caminhada, nessa trilha espírita. Sim, muito obrigado. Obrigado a todos. Lembrando que na quarta a gente também tem alguns estudos, esses bate-papos, assim, que é uma forma mais descontraída e que a gente aprende bastante. Então, na quarta, o mesmo horário, segunda e quarta, e a cada 15 dias, domingo tivemos a live musical, aí próximo da semana não tem, na próxima teremos o Aristeu e a Juliana fazendo aí às 18 horas, horário do Mato Grosso do Sul, trazendo aí belas canções para alegrarmos o nosso início de semana. Ju, acabou de entrar, falei de você. Beijo no coração, gente. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Fábio, gratidão. Que Deus os abençoe. Obrigado, viu? Até. Uma boa noite a todos.